Bom dia, meu povo. Bom dia para vocês, meninas. Bom dia para vocês, divas, princesas, porque nós, mulheres, somos divas, somos princesa. Temos que ser respeitadas, temos que ser elogiadas pelos filhos, pelos maridos. Hoje, esse de frente com a verdade é eu de frente com vocês, me abrindo com vocês e mostrando a vocês o que eu penso, tá? O que eu penso de muitos casamentos, de muitas coisas que as mulheres passam, nós mulheres, né? Então vamos lá, de frente com a verdade, tá? Tô de frente com vocês. Aceita um cafezinho? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando a gente casa, a gente não casa. A gente não casa com qualquer pessoa. A pessoa escolhida por você é o homem da sua vida. A pessoa que você escolheu para a tua vida vai ser o pai dos seus filhos, o homem da sua vida. Então, você não escolheu qualquer um para ser pai dos seus filhos. Se você se casou com ele, porque você escolheu, certo? Então, vamos lá. Eu escolhi uma pessoa que na minha vista era maravilhosa. Era uma pessoa, gente, que você olhava assim, você era tudo de bom, tá? Esse é o meu pensamento que eu vi no meu marido, no meu falecido e ex-marido, né? Que já faleceu. Mas o que eu via nele, gente, era a pessoa maravilhosa. Sabe aquela pessoa que você olha assim, sabe? Parece para você aquele anjo, aquele príncipe encantado. Foi o que eu vi no meu marido quando a gente começou a se ver, a se olhar um para o outro, a sentir, não sei, eu senti atração por ele, a atração, que eu era muito jovem. Eu era uma menina de 10 anos de idade. Ele tinha 14 anos de idade. Então, como ele tinha 14 anos e eu era uma pessoa, era uma menina ainda, se chegasse no ouvido dos meus pais, com certeza eu ia levar um pau, eu ia apanhar bastante. Mas não, eu creio que, bom, eu creio que meu pai ia dar até risada, porque criança, né, falando que gostou de um menino, meu pai ia rir e me explicar algumas coisas. Minha mãe já ia bater, tenho certeza. Mas eu escondi aquilo, gente, por muito tempo. Eu tava estudando, ele também, eu estudava de manhã, depois, quando foi fazer a matrícula, não tinha horário, não tinha horário da parte de manhã, só da parte da tarde, e eu conheci esse rapaz, de vista. Vi ele brincando né, vocês sabem, bola de gude, baleba, né, que fala, bola de gude, com os outros meninos, e a gente brincando de roda, eu e as minhas amigas, brincando de roda. E aí começamos a brincar de pique-pega. E aí, quando a gente ponhava assim, botava a mão na parede, quer dizer, a pessoa ia botar a mão na gente, a gente já não pegou a gente, que a gente botou a mão na parede. Você que conhece essa brincadeira sabe como é que era. E aí, eles inventaram de brincar com a gente. Só que os meninos corriam mais do que a gente. E sempre quando eu corria, ele ia lá, corria atrás de mim. Só que eu botava a mão na parede, só de encostar na parede, aí ele falou, peguei. Eu falei, pegou nada, que eu botei a mão na parede. Era assim, gente, era brincadeira, sabe? E aí aquilo foi se tornando, assim, cada vez mais forte. E eu fiz 11 anos, e quando eu fiz 11 anos, eu estava tomando banho de rio, estava eu, minha tia, minha mãe, meus irmãos, meu pai não estava nesse dia, e ele passou no Canoa com o pai dele. Passou assim, né, bem mais longe, né? E eu avistei ele, fiquei parada olhando para ele, e ele olhando para mim, e sentado na canoa, o pai dele tocando a canoa.
E minha irmã olhou para mim e disse assim, e o quê? Eu falei assim, aquele menino lá estuda lá lá com a gente. Aí ela, eu sei quem. Aí falou o nome dele. Eu falei, ele falou o apelido dele, mas eu conheci ele pelo nome. Aí ela falou, não, mas ele estuda na minha sala, todo mundo chama ele de tal nome. Eu falei, ué, ele até tinha um apelido de cambaleão, gente. E eu chamava ele pelo nome, Eliseu. E muitos chamavam ele de Zeu. Então ela falou assim, eles tratam ele de cambaleão, porque ele é muito magro. Mas o nome dele, eu até esqueci, eu falei Eliseu. Ela falou, não, você sabe ter o nome dele. E brincamos, começamos a brincar na água. Aquilo ali acabou ali, aquela conversa acabou ali. Quando passou um tempo, meu pai deu problema no estômago, deu câncer, e a gente não sabia quem era, que doença era aquela e tal, mas a gente era muito criança, a gente morava na roça, a gente nunca havia falado dessa doença, né, gente? E passou uns tempos, depois meu pai faleceu, minha mãe e os pais dele também mudaram de lá, desse lugar, foram para uma roça bem mais braba, né? E a gente foi se ver, eu já estava com 15 anos, e ele tinha uma namorada. Tinha arrumado uma namoradinha lá, da roça. E ele começou a conversar com meu irmão, e não me reconheceu, eu estava perto dele. Do meu irmão, ele não me reconheceu, meu irmão mais velho. Foi na festa da cidade, da roça lá. Aí ela disse assim, essa aí é quem? É a Ana. Nossa, tá diferente, tá bonita. Aí meu irmão já passou o olho assim. Aí chegou a namorada dele, segurou no braço dele. Eu fiquei, gente, de morrer. Sabe aquela pessoa que muda do repente? Eu mudei. Mudei e tal. E aí foi aquela mudança assim de repente, sabe, o olho assim, já fechei a cara, né? Fiquei olhando as barracas e tal, para não olhar para aquilo, para aquela cena, aquele casal. Quando passou a festa, teve 3 dias de festa. Eu fui no segundo dia que eu vi ele. No terceiro dia eu não fui na festa. A mamãe não deixou a gente ir, mamãe também não foi. E a gente ficou em casa, acabou a festa, tava separando as barracas, foi numa segunda-feira, né? E eu fui na rua, fui comprar pão, que ficava assim bem longe da minha casa. Foi eu e meu irmãozinho. E chegando lá eu vi ele com o pai e a mãe dele. E a namorada. Tava nessa venda, nessa padaria, comprando pão também. E aí eu cheguei, ele olhou para mim assim, deu uma risadinha. A menina vira e fala, não é aquela menina que tava com o irmão dela lá na festa e tal. Aí o pai dele falou assim, ô Ana, aí tal, tudo bem, tal. Aí a mãe dele começou a conversar comigo, que todo mundo era vizinho, né, nessa época, né, quando ele morava perto, quando ele morava na mesma roça minha. E depois a gente conversou um pouco e ele não tirava o olho de mim. Eu também disfarçava um pouquinho, mas o disfarce era diferente, sabe? Aquele disfarce assim, olhava pro chão, olhava pro sapato, né? Que nem era sapato, era um tamanco velho. Tava no meu pé, o pé todo sujo, eu com vergonha, a gente quando fica mocinha, a gente fica com vergonha, né? Eu com vergonha assim do meu pé, que tava russo, gente, russo, igual cinza, igual que passa uma cinza. Aí ele passou o olho assim, sabe? Mas ele olhava mais pro meu rosto, assim. E a namorada dele sempre passando a mão no cabelo dele, passando a mão no cabelo dele. E aí, aqueles dias se passaram. Foi um dia, para mim foi glorioso, porque eu senti que ele estava me olhando muito e eu com vergonha, mas vi que ele também sentia algo por mim, né? E a gente, quando é menina, a gente se apaixona à toa. E dali foi só assim, a gente sempre se encontrava assim. Ele passava de bicicleta, ele lá na roça, na casa da tia dele, eu estava sempre na casa da tia dele, a gente passava a conversar. Um dia eu levei um beijo sem querer. Levei assim, aquele não é beijo, eu vou dizer, foi um. É que fala? Foi um beijo roubado, vou falar assim.
Foi uma... Pronto, assim. E dali, gente, eu soube que tinha desmanchado o namoro. A tia dele me contou. Sei que você gosta muito de Carlos, né, o nome dele é Eliseu, Carlos Eliseu, uma coisa assim, Carlos Eliseu, mas ninguém chamava ele de Carlos, não. Todo mundo chamava de Eliseu. Aí ela falou, soube que você gosta do Eliseu? Ele desmanchou com a namorada. Ah, mas eu não... Ah, menina, deixa ele conversar com sua mãe pra vocês namorar. Não, tenho vergonha, tenho medo, minha mãe. E aí começou aquele namoro, sabe? Se escondida, sempre na casa da tia dele, assim, por lá de fora, sentado à frente de todo mundo ali, ele sentado perto de mim, só conversa, nada de beijo, nada de coisa não, porque antigamente não tinha nada disso, né? Era muito difícil. E os beijos de hoje é bem pra frente, né? Os beijos antigamente, não existia negócio de beijo de língua. Era beijo, sim. Entenderam? E aí, dali, ele passou um tempo, ele foi embora. Eu soube que ele tinha ido pra Cabo Frio. Eu chorei muito, gente, chorei muito. Todo lugar que eu ia, até pra escola que eu ia, eu voltava chorando. Eu chorei muito. Por não poder, assim, ver ele mais, sabe? Na casa da tia. Eu ia sempre na casa da tia dele, só pra eu passar. Aí eu passei a passar. E na casa da tia dele, sempre quando eu podia. Só pra mim ver que se ele chegou, se ele voltou. E ele não tinha voltado. E aí, depois de 2 anos, ele voltou. Ele voltou e pediu minha mãe para namorar comigo. Que eu não via outro rapaz na minha vida, apesar que era uma roça que tinha muito pouco rapazes. E minha mãe deixou a gente namorar. Gente, ele era um príncipe, gente. Ele era um cavaleiro. Depois passou o tempo, a gente foi namorando, até que a gente não esperou. Fomos morar junto. Minha mãe não pôde fazer nada, que tinha acontecido algo entre a gente foi morar junto. E ele se transformou numa pessoa difícil, ciumento, brigão, brigava com os pais, brigava muito com o irmão. E eu não podia falar nada, eu tinha que calar a boca. Me chamava de nomes terríveis na frente dos pais. O pai dele brigava com ele discutia com o pai, que eu era a mulher dele, ele falava que queria comigo e tal, ninguém tinha nada com isso. Passou a me bater, passou a me machucar, passou a me jogar dentro da água. Eu estava lavando roupa, ele chegava e me empurrava. Se eu não soubesse nadar, eu estava morta, porque uma vez ele me levou de canoa para pescar, me jogou no lugar, gente. Era muito fundo, muito fundo. Eu tentava botar o pé numa areia, sentia uma pedra, uma areia assim no pé, eu não conseguia, de tão fundo que era. Então eu comecei a nadar. Segurei na canoa, ele ameaçou, gente, meteu o remo na minha mão. Eu peguei, saltei a canoa e fui nadando, até que eu encontrei a pedra, que eu encontrei assim, que eu vi que estava mais raso, então fui nadando. Aí subi numa pedra, fiquei numa pedra, uma pedra pequena, e eu estava grávida. Uma pedra, gente, pequena, que ainda tinha água em cima dessa pedra. Eu acho que o rio tinha enchido e a pedra sumiu. Então, ela já começou a aparecer, né? Então, eu fiquei em cima dela, chorando. Porque eu estava grávida de 7 meses. Comecei chorando, pensei que ia perder meu filho, que eu tinha tomado água. Quando ele me empurrou, eu tomei bastante água. E na hora que a gente está nadando também, de vez em quando entra água pela boca, então, eu cansado, quando eu respirava, eu tomava água. Eu sentei na pedra e chorei muito. Ele sumiu com a canoa, sumiu. Gente, foi do repente, assim, não tivemos discussão, não tivemos briga, não tivemos nada. Foi discussão, somente, não foi discussão, não tivemos briga, não teve nada, não teve motivo para ele fazer isso.
Eu sentada assim, ele atrás de mim, remando, eu sentada assim, que a canoa tinha uma tábua no meio, eu sentado. Ele deu ele foi remando. Quando eu olhei para ele assim, eu falei assim, aqui é fundo aberto. Ele falou, que eu quero ver? Eu falei, quero. Eu pensei que ele ia fazer assim com o remo, não. Ele simplesmente saiu do lugar dele e me empurrou. Foi assim, foi uma coisa assim, que até hoje eu não sei porquê. Tem hora que eu fico pensando, nossa, meu Deus, se eu não soubesse nadar, eu ia morrer afogado. O que eu queria dizer para os pais, para minha mãe, para minha avó? E aí, eu estava esperando meu primeiro filho. E aí, gente, eu fiquei ali, ele desapareceu. Eu com medo de cobra, com medo de outros tipos de animais que podia, sabe? Porque a água, a pedra estava tapada de água. Mas eu estava nela porque tava dando para ver só um pedacinho dela. Mas ela era grande. Então eu fiquei ali. E eu olhava para a água turva. Sabe que hora era, gente? 4 horas da tarde. Eu fui só com ele passear de canoa. Eu olhava assim, não via nada, sabe? E eu ficava pensando, será que ele vai deixar eu dormir aqui, gente? Será que o que eu vou arrumar? E eu chorava compulsivamente, chorava, lembrava da minha mãe, lembrava da minha avó, lembrava, sabe? Eu não lembro, eu lembrei que a minha mãe falava para mim, parece que esse rapaz parece ser bom, mas cuidado que tem cara de não prestar. E foi assim que eu comecei quando foi lá de 4 horas, quando foi 4h30, ou mais ou menos aí, entre 4h30, 5 horas, assim, porque o sol já estava entrando. Eu vejo ele vindo lá longe, lá. Eu respirei fundo, falei, meu Deus, se esse homem me deixar sair viva daqui, eu vou fugir desse homem, nunca mais quero ver a cara dele. Pelo amor de Deus, olha o que ele fez comigo. Ele foi chegando perto, remando. Quando eu falei, entra aí. Eu entrei. Não falou nada. Ele deu só uma risadinha no canto da boca. Mandou eu entrar. Eu sentei na mesma tábua, no meio. E eu não falava nada, toda molhada. A barriga minha, criança, parecia, gente, que ia saltar. Eu tentei enfiar a mão na boca para vomitar, porque para mim eu estava matando meu filho afogado dentro de mim. Foi muito sinistro. E quando ele me deixou, quando a gente chegou no porto, que era da nossa casa, que ficava assim, uma pedrona grandona, onde todo mundo lavava roupa, e dá uns, não sei quantos metros da casa onde a gente morava no quintal da casa da mãe dele. Eu saí da canoa o mais depressa possível, fui para casa, não olhei para ele, não olhei para trás, fui no banheiro, tomei um banho e penteei o cabelo, fui fazer café, eu não conseguia falar. Eu fiquei esse dia todo, o resto do dia muda e a noite toda muda. E eu dormi sem olhar para ele. Ele também não teve conversa comigo, não conversou comigo, não falou nada comigo, tomou café, jantou sem falar comigo. De manhã eu acordei, ele já tinha saído para tirar rede, que ele era pescador, e eu fui lavar roupa. A mãe dele chegou, contei a história toda para ela. Ela falou para mim, meu Deus, eu não acredito que ele fez isso. Eu falei, ele fez. E ela falava, mas só gente que ela era assim, eu falava com ela, ela não acredito que ele fez isso. Depois eu converso com ele. Mas não fala nada com o pai dele, não fala nada com o João, não, porque senão o pai dele vai querer bater nele, vai querer discutir com ele, e eu não quero que discute, porque meu marido está com problema de pressão alta. Eu falei, não vou falar nada, não. E eu não falei com o pai dele. Mas o pai dele viu que tinha alguma coisa errada, fez várias perguntas, e eu, não, tá tudo bem, tal, com medo do velho infartar, que ele estava com pressão alta e estava com problema de coração, né, gente? Então, foi assim, e tem mais coisa para contar. Mas eu tô aqui agora, de frente com a verdade. Esse é um canal que eu tenho aqui no YouTube. Tô de frente com vocês.
Sei que muitas mulheres passam por dificuldade, passam por coisas que elas mesmo, gente, não conseguem digerir, tá entendendo? Mas elas ficam quietas com medo do que vai acontecer com elas. E com os parentes, eu ficava com medo do pai dele morrer, o pai dele estava com problema de pressão alta. A avó dele já tinha dado AVC e vivia na cadeira de roda. A mãe dele também tinha problema de pressão alta, mas ela tomava remédio, ela fazia uso de remédio, mas era mais tranquila. O pai dele estava sempre correndo com o irmão dele mais velho, tinha um Fusca. Sempre chegava lá, tem que levar papai. Pressão de papai. Ia medir a pressão do pai dele, ele comprou um aparelho para medir a pressão do pai dele em casa. Então ele ia lá, ia medir a pressão do pai dele, achava que estava alta, levava para o hospital. E lá ele botava remédio debaixo da língua dele e tal, ele voltava para casa. Se eu desse uma notícia ruim, ele podia morrer e a família ia ficar toda contra mim. Hoje a gente sabe que existe isso, que a família do cara fica contra a gente, à toa. Então eu evitei muito, eu passei muito aperto e evitando falar com os pais dele, aguentando calada. Tive meu filho. Ele ficou muito feliz que eu tive o meu menino. E passando, gente, não tinha passado nem 2 meses, ele queria ter relações. Eu falei que não, porque eu tive uma cesárea muito... E a minha cesárea, gente, por causa de eu carregar água, rebentou 3 pontos. Eu tive que ir para o hospital 3 vezes, que o irmão dele me levou. 2 vezes, outra vez eu fui de ônibus, porque ela inflamou demais, eu estava eu carregava água para tudo, era para beber, que era da torneira que vinha de uma fábrica, que era a fábrica de cimento. Então nós tinha água separada. Para lavar roupa, tinha que pegar do rio. Então eu já levava roupa para o rio, vasilha para o rio, tudo na cabeça, gente, era bacia na cabeça, para lavar roupa. Então eu lavava roupa. Eu cuidava da minha casa. Eu não, gente, ninguém me ajudava em nada. Família dele, sobrinha dele, ninguém ia lá preparar nada. Eu fiz a cesárea, gente, eu levantava com a mão assim devagarzinho para me acender fogão de lenha para fazer café da manhã, porque não existia, eu não tinha fogão a gás. Então, eu rachava lenha, machado. Então tudo isso foi só me prejudicando, entendeu? E hoje eu tô aqui contando essa história para vocês, e tem muito mais história para contar para vocês. E aí ele queria ter relações comigo com a barriga aberta. Quando eu disse que não queria, levei 2 tapas na cara. Eu estava na cama, levei um. Pá! Foi assim, gente, de frente. Eu deitada com a mão assim, falei, ai, minha barriga tá doendo muito, para com isso, eu não posso. Ele, pá, na minha cara. Foi um tapa, gente, que eu senti o gosto do sangue, que saiu pelo nariz e senti na boca também. Porque eu só virei e falei, ai, pelo amor de Deus, o que você fez? E foi o primeiro tapa que eu levei dele no meio da cara. Primeiro tapa. Ele me olhou para mim e fez assim, psss. E o segundo foi na hora que eu levantei devagarzinho, sentei. Ele falou, mole, você é uma mulher mole. Eu sentei na cama e falei assim, a minha operação tá inflamada. Aí ele falou, sabe levantar, não? Eu fiquei o dia inteiro fazendo as coisas e de noite eu não podia, gente, nem levantar. Dava dor nas costas, nas cadeiras toda, porque estava inflamada a operação. Quando eu levantei, fiz assim para levantar, ele foi na minha cara, deu um tapa com tanta força que eu caí deitada de lado. Aí que rebentou o ponto. Porque eu tenho certeza que foi naquele momento, eu senti, a dor foi tão forte que eu falei, ai meu Deus, chama sua mãe lá. Ai, chama sua mãe. E comecei a chorar. Ele virou para mim e disse, não vou chamar. Você quer matar a mamãe? Quer matar a vovó? Quer matar papai? E eu aguentei aquilo tudo calada.
tudo calada. E aí, de manhã, tinha uma vizinha muito boa lá, gente. Ela foi levar leite pra mim. Essa vizinha até morreu. Que Deus a tenha, mulher muito boa, gente. Foi dar banho no meu neném, foi curar o umbigo do meu neném e virou pra mim, me viu naquela situação, com a mão assim, e uma fralda, né, um paninho, uma fraldinha, um paninho de boca, né, coloquei assim, que ela viu o sangue, ela falou, pá, peraí, me levou, chamou o filho dela, que tinha um carro, ele era caminhoneiro, mas estava em casa, tinha um carro. Ele me botou no carro, me levou lá, onde eu fiquei internada 3 dias, tomando antibiótico e tomando soro. E o neném comigo. E depois ela foi no hospital, depois que eu me internei, ela foi no hospital, me fez várias perguntas, eu respondi o que aconteceu. Ela falou, esse cara nunca prestou. Eu falei, mas eu não tinha visto isso. Fui ver agora. Aí ela falou, eu falei com ela da água, contei pra ela o que ele fez comigo quando eu tava grávida. Porque pra mim, gente, ele não queria o filho. Na verdade, ele não queria, porque para ele, um homem fazer isso com uma mulher grávida é terrível. Aí foi onde que aconteceu de eu virar e falar para ela que eu queria ir embora, mas eu tinha certeza que ele não ia deixar e eu não sabia como é que fazia. Ela falou assim, ó, você fala com ele o seguinte, você fala que você vai ficar na casa da sua mãe uns dias para você melhorar, que depois você volta. Ela me deu uma ótima ideia. Saí do hospital, fui para casa da minha mãe. Minha mãe começou aí minha mãe, eu fui para casa da minha mãe, falei que eu estava internada, minha mãe também não sabia de nada, não tinha telefone, não tinha nada para ligar para ela. Cheguei na casa dela de táxi, que essa senhora me deu até dinheiro do táxi, ela foi junto comigo e explicou para minha mãe, que eu trouxe ela, porque ela... Aí mamãe botou imediatamente, arrumou o quarto lá, me colocou na cama. Gente, eu dormi quase o dia inteiro. Minha mãe cuidando do meu filho e eu dormindo. Parecia, gente, que eu tava no céu. Porque parece que foi um alívio estar ali. Quando eu acordei, minha mãe tinha feito uma canja. Tomei a canja. Eu estou muito bem lá, tomei a canja e tal. De manhã cedo ele me aparece na casa da minha mãe de bicicleta, me chamando. Minha mãe foi, não sabia de nada, assim, que tinha acontecido, falou que eu fui. Aí ela apareceu aqui, que ela estava internada e tal. Aí ela vai ficar aqui até ela melhorar. Porque se a mãe soubesse o que aconteceu, minha mãe tinha tocado ele com cabo de vassoura. Eu conheço minha mãe. E aí eu virei e falei pra ela, eu tô bem. Falei pra ele, eu tô bem. Ele, mamãe tá curando o umbigo do neném. Ele, mas a dona Totinha, o nome dela era Totinha, né? Joaquina, mas tratava de Totinha. Ela vai te ajudar, ela falou comigo e tal. Eu falei, mas eu quero ficar aqui na casa da mamãe. E eu fiquei lá. Ele, não, então tá tudo bem. Quando você voltar pra casa, vai estar tudo arrumadinho, esperando por você. Eu sarei a minha mãe fazia curativo, botava remédio na operação, né, na minha cesárea. Eu fiquei mais forte, ele não ia me ver, não ia, e eu fiquei em casa. Eu fiquei na casa da minha mãe durante quase um mês, ele não ia me ver. E aí, o neném já estava mais durinho, o neném já estava mais esperto. E eu fui no pediatra. Quando eu cheguei no pediatra, o pediatra passou um monte de vitamina pro bebê e tal. E eu na casa da minha mãe. Minha mãe comprou os remédios do bebê, foi na farmácia, comprou tudo. Comprou uma tal de água inglesa pra mim, água prata pro bebê, chuquinha que a criança não tinha. E aí ele me aparece num domingo, que para mim volta para casa, que ele tava com saudade, que não sei o quê, e ele queria ficar perto do filho dele, pegou o neném no colo e começou pedindo eu para arrumar a roupa do neném, arruma logo a roupa do neném, vamos embora e tal, tô de carro aí com um amigo meu, vou te levar para casa. E eu falei para ele assim, deixa eu ficar mais uns tempos. Não, vamos embora, fui.
fui pra lá. Depois eu conto o restante pra vocês, porque vai ficar grande esse vídeo. É grande. Essa história é grande, gente. Então, vocês me dão mais... eu vou contar mais história, vou terminar as histórias em outro vídeo. Fica para outro vídeo. Bom dia, obrigada. Então, esse foi De Frente com a Verdade, tá bom? Tem mais história para vocês, que vocês vão... Olha, assim, vão ficar aterrorizados as coisas que ele fez. Bom dia para vocês. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Vamos aí contar mais história. Isso aí é para mostrar para vocês o que um homem é capaz de fazer com uma mulher. Tá? Existe muito homem bom, mas existe muito homem ruim. Bom dia.